Bom dia a todos. Eu sou Godofredo Cesar Vitti, professor da Exalc USP e proprietário da empresa Vitagro Engenharia. Eu quero agradecer a confiança da Pioneer por nos proporcionar esses momentos para comentar a nutrição e adubação do milho de segunda safra. Quando você fala em manejo de uma cultura, é evidente que nós queremos atingir o potencial produtivo máximo. E para isso nós precisamos controlar as pragas, as doenças, as plantas invasoras, o genótipo, o clima e o solo. Vocês notam que o solo é o meio maior para retornar à produtividade. Onde tem um solo bem manejado química, física e biologicamente, eu consigo reduzir o ataque de fatores bióticos e abióticos, e principalmente em relação ao problema clima, que é a segunda safra, e quanto a genótipo, nós estamos tranquilos, porque nós temos, inclusive, o milho Pioneer. Analisando esses fatores de produção, é evidente que o produtor tem papel fundamental de exercê-los com técnica. E falando especificamente em adubação, adubação é uma coisa elementar. Adubação é colocar no solo uma quantidade de fertilizante que cubra uma diferença entre o potencial genético da planta para aquela região, para aquele tipo de cultivo, e abatendo o conteúdo de nutrientes no solo. É evidente, quanto mais eu quiser produzir, a adubação é maior, e quanto melhor for o solo, a adubação é menor. Bem, o grande problema da adubação é a competição que existe entre os fertilizantes, que eu pretendo que seja absorvido, com os fatores do ambiente que conclui para a perda dos mesmos. Então, ao colocar no solo um fertilizante mineral, principalmente o NPK, que é o mais caro e que é importado, eu viso a absorção. E essa absorção se dá através da solubilização do fertilizante na água, e a planta, então, não come, a planta vai beber o fertilizante. E como essa absorção é ligada a clima, é evidente que o potencial de segunda safra, por ter um clima não tão favorável como o de primeira safra, essa absorção é menor. Esse potencial produtivo é menor. E concorrendo com essa absorção, como nós falamos, nós temos as perdas por lixiviação de nutrientes, principalmente dos nutrientes que têm comportamento negativo, que são o nitrato, o sulfato, e também o boro e o potássio. Temos problemas de competição com o solo através da fixação do fósforo e micronutrientes metálicos, existe a erosão e existe a perda do nutriente na forma gasosa, seja a volatilização da ureia na forma da amônia, seja a desnitrificação do nitrato de amônio, do nitrato, através da desnitrificação. Então, nós precisamos diminuir essa competição. E nesse ponto, pegando um exemplo prático, nós sabemos que quando nós usamos de um modo inadequado o nitrogênio, o enxofre e o boro, somente 50% a 60% é aproveitado, então vou pôr uma dose até 2 vezes maior. Quando são colocados no solo o fósforo e micrometálico que tem fixação no ano de aplicação, 20% é aproveitado no solo argiloso, 30 no arenoso, então multiplica esse fator por 3 a 5. E no caso do potássio, de 100 kg colocado, 70 kg aproveitado, 30 lixiviado, o fator é 1,5. Então, antes de fazer a fertilização, nós precisamos usar eficientemente o fertilizante através da adoção de plantio direto ou cultivo mínimo, práticas conservacionistas, escolher fontes e parcelar nutrientes, aplicação à taxa variável e fazer práticas corretivas como a calagem, a gessagem, a fosfatagem, para potencializar a absorção do fertilizante. E nesse aspecto, quando se fala em sistema radicular, porque a raiz é a boca da planta, quanto maior a raiz, mais absorve água, mas a planta não absorve água, ela absorve água salina com os nutrientes. Os principais nutrientes que influenciam no crescimento do sistema radicular são o cálcio e o magnésio, que são fornecidos através do calcário, o fósforo através do fertilizante fosfatado, e nós vamos ver a importância tremenda que tem o boro em costurar, junto com o cálcio, a parede celular das raízes, principalmente. Então, dominados esses fatores de produção, nós temos possibilidade de o milho, que tradicionalmente tinha uma profundidade radicular de 20 a 50 podemos ter milho com mais de 70 centímetros. Graças à chamada irrigação branca nada mais é do que o manejo adequado do cálcio, seja do calcário, seja o cálcio do fósforo. E nesse aspecto, quando nós vamos analisar
a planta em si, que essa equação é simples, vocês têm que entender isso aqui. Nós perguntamos para a planta 4 questões. Planta, o que você precisa? Quanto que você precisa? Quando que você precisa? E como que você absorve o nutriente? Por onde você come? Em relação à palavra o que, é simples. A planta precisa de 95% de atmosfera, que são chamados macro-orgânicos, que são carbono, hidrogênio e oxigênio originários do gás carbônico e do vapor da água, e através da luz é produzida a fotossíntese, é produzidos os compostos orgânicos com a purificação do ar. Por isso que o Brasil é um país imbatível, porque tem atmosfera. Só que 5% deveria vir do solo, chamado minerais, que são os macronutrientes que a planta exige em quilo por hectare. O primário, que é o NPK, porque é mais caro, porque é importado. O secundário, porque é mais barato, porque tem efeito residual, com cálcio, magnésio e enxofre. E, principalmente, os micronutrientes, boro, cobre, zinco, manganês e molibdênio. Bem, então, o solo é infértil e deve ser fornecido para as plantas esses nutrientes. Quando pergunto a palavra quanto, que é o segundo fator, nós temos as exigências pré-determinada e muito bem estudada da exportação pelo grão, da extração pela planta e o total, por exemplo, de todos os nutrientes, inclusive o nitrogênio, fósforo e potássio, em quilo por tonelada de grão. Mas eu não quero produzir 1 tonelada de grão. Enfocando principalmente o NPK, nós temos que ir para a produção de 9 toneladas por hectare de milho segunda safra, que é possível tranquilamente, que equivale a 150 sacos por hectare. Nós precisamos de 130 quilos de nitrogênio para 9 toneladas de grãos, 70 quilos de P2O5, 47 de K2O, e esses nutrientes seriam fornecidos pelo solo se o solo tivesse um teor de fósforo, por exemplo, de 20 miligramas por decímetro cúbico, na camada de 0 a 20, e o potássio, um valor de 2 a 2,3 milimol de carga por decímetro cúbico na camada arável. Numa maneira mais simples, quando eu faço a pergunta quanto, levando em conta os macronutrientes primários, que é a formulação, a planta precisa de 16 quilos de nitrogênio por T de grão, 9 quilos de P2O5 e 6 quilos de K2O. Fica elementar agora, se quiser produzir 10 toneladas de grão, seria 160 quilos de N, 90 de P2O5, 60 de quilos de potássio. Resumindo de uma forma mais prática, enquanto a nitrogênio que não tem análise solo, para me produzir uma saca feminina de milho, eu preciso de 1 quilo de nitrogênio. Então, sabemos o quanto. E a terceira pergunta é quando que eu vou pôr o nutriente, quando que eu vou pôr a fertilização. Eu vou usar a fertilização em pré-plantio, principalmente para as práticas corretivas, suco de plantio, principalmente para os nutrientes que têm fixação, que é o fósforo, o zinco e o cobre, e cobertura, eu vou fazer uma complementação, seja via foliar, seja via solo, no caso, principalmente do milho, do nitrogênio e potássio via solo, e de micronutrientes via foliar. E por último aqui, enfocando essa palavra ainda quando, nós temos que lembrar que o milho define o potencial produtivo, ele fica grávido no estádio V4. Então, as adubações complementares de cobertura via solo, se for necessárias, e é necessária o nitrogênio e o potássio, eu vou pôr até o estádio V4. E as adubações foliares, eu vou fazer no V4. Então, a principal adubação foliar do milho safrinha eu vou fazer no V4, porque no V4 define o potencial produtivo e uma alimentação correta com micronutrientes metálicos no V4 via foliar vai proporcionar maior número de fileiras no estádio V8 e vai definir maior grãos por espiga no estádio V12. Então, é fundamental aplicar os nutrientes até o estádio V4. Bem, e como que eu coloco esses nutrientes? Eu vou colocar, logicamente, via solo, porque a principal forma de absorção é a raiz. Eu vou colocar todos os macronutrientes via solo, NPK, cálcio, magnésio e enxofre, e obrigatoriamente o micronutriente chamado boro, que é imóvel na folha. Eu vou colocar via solo. Na folha, logicamente, eu vou colocar o que a planta precisa em pequena quantidade, que é os micronutrientes metálicos, zinco, manganês e cobre, e uma pequena quantidade de boro, e fazer uma complementação obrigatória, nós vamos ver, com o magnésio. E via semente também, no caso do milho, eu posso adicionar o zinco. Enfocando agora o segundo parâmetro, que é conhecimento do solo, nós precisamos avaliar do solo se ele é fértil ou não. E para avaliar o solo se ele é fértil ou não, eu vou fazer uma diagnose visual, uma diagnose
foliar e uma análise solo. Ou melhor dizendo, eu vou ver o aspecto da cultura, vou fazer uma biópsia, que é a análise foliar, e vou ver que a planta está sendo nutrida, que é o que tem no solo. E em função de diagnose visual, por exemplo, aqui um sintoma de falta de enxofre. Aqui é uma planta esquerda bem nutrida, verde, clorofila, com enxofre, aqui sem enxofre. Então, a diagnose visual também permite um diagnóstico da fertilidade do solo. O segundo ponto seria fazer a diagnose foliar, que é uma coisa mais segura, que eu vou procurar, através da análise da primeira folha, abaixo o posto da primeira espiga, ver a quantidade de nutrientes. Essa quantidade de nutrientes na folha está ligada à quantidade de nutrientes no solo. E essa amostra foliar é feita no aparecimento da inflorescência feminina. Bem, em função dessas análises foliares, eu tenho os níveis adequados em milho dos macronutrientes e dos micronutrientes. Então, é evidente, se tiver uma planta bem nutrida em potássio, ela vai ter 17 a 35 gramas por quilo de potássio, indicando que o solo foi bem fertilizado em potássio. E com isso, a análise foliar, eu posso verificar as falhas que eu tive na adubação, mas, porém, para o próximo ano, porque quando chegou os dados da análise foliar, eu já passei o período de corrigir a cultura. Mas o meio mais prático de conhecer o solo seria a sua análise. E para conhecer a análise solo, para conhecer o solo através da análise, tem uma sequência. É preciso ter a amostra de solo, analisar o solo, interpretar essa análise, dar recomendação e utilizar corretamente essa análise de solo. É evidente que o primeiro passo é a amostragem do solo, e no caso, como nós estamos falando de milho, a amostragem é sempre após a segunda safra. Isto é, depois que eu colho o milho. Então, eu vou aplicar essa análise de solo tanto para a soja de primeira safra, como para o milho de segunda safra do próximo ano, porque está mais esgotado o sistema. Eu já plantei soja e plantei milho. Essas amostragens devem ser aleatoriamente, pegando no milho que foi colhido, ora amostra em cima da linha ou na entrelinha, mas preferencialmente a um palmo da linha do milho da cultura anterior. E sempre pegar a amostra de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros. E nessas análises de solo que eu vou interpretar, no caso aqui nós vamos falar um pouco da resina, que é o método tradicional de São Paulo, e vamos falar do potássio, cujo teor é indiferente tanto pela resina como pelo meliche. E nós vamos buscar uma produção relativa de milho de 90% a 100% do potencial produtivo, visando, por exemplo, a adubação do milho Pioneer. E para atingir esse potencial produtivo do Pioneer, eu preciso buscar um potássio no solo de 1,6 a 3 milimol de carga, que seria 0,16 a 0,3 centimol de carga, pegando um valor intermediário aqui, 2 milimol de carga ou 0,2 centimol de carga, ou 80 miligramas de potássio por decímetro cúbico, e pegando um valor que nós modificamos para de 20 miligramas de fósforo por decímetro cúbico pela resina. Então, a partir desses valores, quando eu atingir esses valores de 2 e de 20, respectivamente de potássio e de fósforo, eu vou fazer essa adubação de manutenção, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas como o Brasil também é um país continental, muitas regiões do Cerrado tradicionalmente usam o PMERG, que é o fósforo extraído por dois ácidos. E esse extrator MERG, o nível crítico de fósforo depende do teor de argila. Então, num solo arenoso, eu busco 25 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, num solo de textura média de 16 a 35 de argila, 20, de textura um pouco mais argilosa, 12, e de mais argilosa, 6. Isto é, vocês percebem que o nível crítico pelo MERG até uma argila de 35% é praticamente igual à resina. Ele difere principalmente quando o solo for mais argiloso, que o nível crítico abaixa para 12,6. Então, tendo esses valores, assim como tendo também o valor de magnésio, que é fundamental, eu busco para magnésio o valor de 0,8 centimol de carga, 8 milimol de carga, eu busco para enxofre um teor de 10 a 15 miligramas por decímetro cúbico, 0,8, ferro e manganês tem no solo abundantemente, mas o nível crítico de ferro seria 12, manganês 5, e de zinco de 1,5. Então, estando esses valores acima desses níveis críticos, daí eu vou começar a trabalhar com o manejo químico do solo. E o manejo químico do solo, primeiro, envolve as práticas corretivas. O que são práticas corretivas? São as práticas que aumentar a eficiência da adubação mineral. Isto é, diminuir o valor de F. Isto é, aumentar a raiz para potencializar a absorção do fertilizante NPK. Então, tudo começou com a calagem, no caso da soja,
que ela veio antes, depois foi gestagem também para a soja, antes do milho, fosfatagem, daí vai entrar o milho com rotação, como rotação de cultura, e no milho nós vamos definir corretamente a adubação mineral de manutenção, seja solo, seja foliar, seja via semente. Então, só lembrando que no caso da calagem, quando eu vou fazer calagem na primeira safra, eu já procuro colocar também calagem para o milho é mais exigente do que a soja em calagem, o milho exige mais calcário, o milho exige uma saturação por base de 70%, e aplicando essa dose de calcário para antes de plantar a soja, eu vou atender tanto a soja como o milho. Então, você vê o crescimento da produtividade do milho numa região típica de Cerrado, que é Rio Verde, com o uso, com o aumento do 20%, com o aumento da calagem. Bem, depois que nós colhemos a soja, nós vamos então fazer o plantio direto do milho. E, evidentemente, que esse milho de segunda safra, os resultados são superiores quando eu planto o milho combinado com a braquiária, seja a braquiária usisiense, seja a braquiária brisanta. Aqui, no caso, é plantio de milho com 2 quilos por hectare de braquiária. Bem, depois que a vantagem desse sistema de milho com braquiária, você vê 2 exemplos aqui. Um caso de Londrina aqui em cima, como um caso de Londrina aqui embaixo. Quando nós tivemos o milho com braquiária rosesiensis, azul, aprovado, aumentou a infiltração de água do solo. Quando tem-se apenas milho com soja, não tem infiltração de água. Então, necessariamente, nós recomendamos que você faça sempre o milho segunda safra, consorciado com braquiária, porque vai aumentar a produtividade, embora tenha uma cultura junto, desde que você maneje adequadamente essa cultura, você aumenta a infiltração de água. Bem, então, daí vem o caso do gesso. Nós estamos falando agora no milho. Antes de plantar o milho, eu já fiz o gesso para a soja. Eu já apliquei um material para condicionar a subsuperfície, que é o sulfato de cálcio das águas, que fornece cálcio e enxofre, mas muitas vezes esse gesso aqui, ele tem um comportamento interessante, que ao ser colocado no solo, 30% a 40% dissocia, é fonte de cálcio e enxofre, e 60% a 70% continua com carga zero. Essa parte que continua com carga zero foi utilizado já na soja para melhorar a subsuperfície de milho. Então, você vê aqui o milho sem gesso, em subsuperfície com raiz ridícula de 1%, e quando aplicou o gesso, raiz de 12% a 20%. Então, essa prática da gessagem já foi feita na soja com efeito residual para o milho. Entretanto, você que está preocupado com esse gesso para 2 finalidades: para condicionar a subsuperfície e para ser feito fertilizante. Condicionar a subsuperfície, eu já fiz na soja e, consequentemente, com efeito para o milho. E o efeito fertilizante, que é o fornecimento principalmente de enxofre. Então, mais uma vez, vocês notam aqui a importância de condicionar o solo com gesso preventivamente na soja, porque uma planta normal de milho, que foi condicionado o perfil através do calcário de gesso, sistema radicular abundante, onde tem compactação menos raiz, porque faltou aeração, onde tem excesso de alumínio, a raiz só cresceu onde o calcário agiu em superfície, depois fica a forma de uma taça, e onde não tem cálcio não tem nada. Então, é fundamental para o milho o fornecimento do gesso como condicionador de subsolo, já na cultura da soja. Mas pode ser que essa área já está resolvido o problema de subsuperfície, não tem mais alumínio, mas o milho precisa de 30 quilos por hectare de enxofre, e eu posso usar gesso para fornecer enxofre. Então, quando o S for menor que 15 miligramas por decímetro cúbico e não precisou de gesso como condicionador, eu vou nas amostras de 20 a 40 centímetros, principalmente para o milho, 20 a 40 para o milho, eu vou verificar os teores de enxofre. E se for acima de 15, não precisa colocar enxofre. Mas se for abaixo de 15, aqui estão doses de gesso, fornecendo enxofre satisfatoriamente para o milho, através do gesso como fonte de enxofre. Então, está resolvido o caso de enxofre para milho. Daí vem o caso da adubação nitrogenada. A pergunta fica: doses, época de aplicação, fontes de N, modo de aplicação do nitrogênio. Então, a adubação nitrogenada na cultura do milho, ela se baseia, nós vamos ver, principalmente na cultura anterior. E se o milho tiver a cultura da soja,
é feito e é preconizado, nós precisamos colocar 30, 35 quilos de nitrogênio. E a diferença, até 30 a 40 quilos de nitrogênio. E a diferença do nitrogênio necessário para a produtividade da segunda safra, nós vamos colocar em cobertura. Então, a grande pergunta no caso do milho é a definição da dose de nitrogênio. Eu já sei que no plantio é uma dose menor, 35 quilos, em média 30 quilos de nitrogênio. Então, eu sei que o milho exporta 20 quilos de N para produzir 1 tonelada. Ótimo. Então, qual a fórmula mágica para determinar a dose de nitrogênio? Requerimento nutricional. 20 kg de N por tonelada. Multiplica pela tonelada que eu quero, eu acho o teor de N. Quanto que o solo tem armazenado de N devido ao efeito residual da soja e da matéria orgânica? E quanto desse N, em média, aplicado transforma em planta? Então, aplicando essa forma de um modo bem simples, levando em conta o histórico da área, eu tenho 30 quilos de N grátis para a soja, para o milho, para cada 1% de matéria orgânica de 0 a 20, matéria orgânica. E em função da cultura anterior, se eu plantei uma soja imediatamente antes do milho, eu tenho 0,45 kg de N por saca de soja produzida. É uma soja que foi plantada há 2 anos, 0,22, diminuiu mais. A soja foi plantada há 3 anos, 0,11 kg de N por saca de soja produzida. E se plantei uma gramínea antes, 0,10 kg, 0,10 kg de N por saca de milho de gramínea produzida. Então ficou fácil. Então, voltando naquela equação, o milho requer 10 toneladas, 20 kg de N, 200 kg de N. Ótimo. Que ele precisa. Mas tem matéria orgânica de 2. 2 vezes 30, 60. Resíduo cultural. Aqui estão as produtividades anteriores, multiplicado por quilo de N por saca. Eu somando 7 com 13 com 30, dá 50 dos resíduos anteriores. Então, 200 menos 110 sobre 0,60, eu vou ter, então, 150 quilos de N necessário para produzir 150 a 166 sacas de milho. Bem, nós já falamos que nós vamos fornecer esse nitrogênio. Tudo bem, fornecer esse nitrogênio como? Existe no comércio hoje o uso de polímeros, que polímeros são mais eficientes. Mas aqui mostra que nós não devemos reduzir a dose de ureia com polímero, que houve diferença significativa quando eu mantive a dose cheia do polímero de acordo com a dose de N recomendada. Mas se eu incorporar uma ureia tradicional, a produção da ureia até superou o polímetro. Então, a ureia é uma excelente fonte de N, desde que ela fosse a possibilidade dela ser incorporada, porque aplicada superficialmente, ela tem perda por volatilização. Daí que muitos produtores preferem usar um polímero que não tem perda, mas nunca queira reduzir a dose do polímero. Bem, e aqui mostra também nós etaniano a ureia, que tem perda assim, do N aplicado, seja em vários trabalhos com milho, trabalho em pastagem. Mas quando eu uso ureia como protetor, o inibidor da urease, vocês verificam que, na média, a ureia, enquanto que a ureia tradicional causa uma perda de 37% do N aplicado, quando usou ureia com NPT, como protetor, causou somente 15%. Então, existe a possibilidade dessa tecnologia de aplicar ureia superficial com inibidor de urease. Nós também falamos que o milho tem a ver, o milho, não falamos não, desculpe, o milho também tem uma fixação simbiótica, não é igual da soja, é uma fixação livre. Então, o milho, quando inoculado a semente com azospirilo, principalmente nos estágios iniciais, V3, V4, aplicado na folha e caindo no solo, esse material, essa fixação, proporciona 30 sacas de milho de ganho. Como nós falamos, uma saca por 1 quilo, 30 quilos de nitrogênio. Bem, então esse material, que é o azospirilo e o ervospirilo, aqui é uma que não tem inoculação, aqui é com inoculação. Então, aqui vocês veem o milagre. A co-inoculação com azospirilo aumentou a área radicular também para infeccionar com o risóbio. Então, com isso, eu vou ganhar com o milho, eu vou ganhar 30 sacas, vou ganhar com inoculação 30 quilos de nitrogênio, que é 30 sacas de milho, e vou abater daquela adubação que eu deveria fazer em cobertura. Bem,
Feito o nitrogênio, adubação de fósforo. Nós já falamos, o milho que é 8 a 9 quilos de fósforo por ter de grão. Uma quer produzir 9 toneladas, 75 quilos de fósforo. Essa adubação de milho. Eu só vou fornecer essa manutenção de milho quando o solo já tiver 20 miligramas de fósforo pela resina, ou de 6 a 25 pelo mesh, de acordo com o teor de argila, e vou adicionar esse fósforo em fonte solúvel CNA mais água, e água, que é o MAP, o simples, o triplo na forma granulada. Adubação de manutenção, 75 quilos de fósforo. Bem, e o potássio? Quando o potássio já foi feito isso na soja, quando o potássio já atingiu o nível de 2 milimol de cargo, 0,2 centimol de cargo, o cara CTC 3 a 4%, eu vou pagar 6 quilos de potássio por tonelada de milho. Para 9 toneladas, 54 quilos de potássio. E é bom lembrar que o potássio, a principal fonte, é uma fonte salínica cloreto, que é uma fonte insubstituível até certo ponto, porque ela é mais barata, tem que aplicar esse potássio sempre em área total. E quanto ao enxofre, nós já falamos que o milho para 9 toneladas de enxofre precisa de 30 quilos de S por hectare, o qual pode ter sido fornecido pelo gesso quando usou como condicionador, mas se não precisou de gesso como condicionador, eu uso gesso em doses menores, como já foi abordado aqui, mas também posso usar um enxofre elementar, que é uma forma de enxofre mais lenta, menos lixiviada, ou até usar o superfosfato simples, que tem dose de enxofre, e até usar o MAP, tecnologia numa aplicação única, eu aplico o fósforo, eu aplico o enxofre, principalmente o enxofre elementar, associado ao MAP. Bem, com isso, aqui tem um exemplo, com isso aqui tem um exemplo da aplicação na soja anterior de enxofre elementar com bentonita e o efeito residual no milho. Vocês notam que onde aplicou enxofre, o milho está verde. Onde não aplicou enxofre, o milho está amarelo. E terminando, fica o caso de micronutrientes. Os micronutrientes também faz parte da produtividade e faz parte do sistema. E de um modo muito rapidamente aqui, o micronutriente para ser aplicado em água, preferencialmente usar micronutrientes solúveis em água, seja via foliar, seja via herbicida. E o micro para utilização via solo, ele tem que ter solubilidade. A planta, eu sei que a planta acidifica a rizosfera, mas a fonte tem que ser 60% no mínimo solúvel em ácido cítrico para boro, cobalto, ferro, molibdênio, níquel e zinco, e 60% solúvel para cobre e manganês em CNA mais água, se for esses dois nutrientes. Bem, em função disso, é fundamental lembrar um aspecto fundamental do boro, que o boro é um micronutriente diferente, que além de ele fazer parte de estímulos enzimáticos, ele também faz parte da parede celular, ele faz parte também de costurar o cálcio. Então, uma planta deficiente em boro, não há transporte de açúcar, o milho fica tipo chupeta, deficiência de boro. E quando falta boro, enquanto que o milho aqui à esquerda tem raiz suficiente do ponto de vista de sustentação, que tem cálcio, mas não tem raiz absorvente de água e nutrientes, está faltando boro. Então, hoje é necessário aplicar fontes de boro. Essas fontes de boro mais utilizadas via solo são o bórax pentaidratado, que é o tetraborato pentaidratado, bórax pentaidratado com 15 de boro, ou a olexita, ou fritas através do chamado boro silicatado. Então, nós indicamos o bórax pentaidratado, que é mais solúvel, porque ele é só boro ligado a sódio, do que a olexita, que tem boro ligado a sódio e cálcio, e tem a fritas. Os três funcionam para aplicar via solo no milho. E a Embrapa recomenda 1 a 2 quilos de boro aplicada por hectare. Como usar esse boro? Como nós estamos fazendo safra de soja e safra de milho, o melhor resultado foi obtido com 2 quilos de boro, aplicando 50% na soja e 50% no milho. E a produção, caramba, a produção que era de 84 foi para 96 sacas de soja. 12 sacas de soja com 2 quilos de boro, parcelado 1 quilo na soja, 1 quilo no milho, aplicado via solo. E aqui, visualmente, falando do trabalho do colega Douglas Gitt, esse mesmo trabalho, 1 quilo de boro na soja, 1 quilo de boro no milho, veja o resultado da produtividade e da qualidade da espiga. E esses resultados estão se repetindo, como, por exemplo, da Fundação GAPS em Rio Verde, com o uso de 3 quilos de boro aplicado via solo, nas fontes que nós acabamos de comentar, na produtividade de milho. Um efeito espetacular, um efeito quadrático. E nós, resumindo, nós recomendamos boro na cultura do milho, associado ao MAP no suco de semeadura meio 1 kg de boro, ou em área total, associado ao KCl e enxofre com bentonita na dose de 1,5 a 2 kg. Problema resolvido. E também é interessante saber que nós temos
uma possibilidade de utilizar esse boro via fluido e herbicida. E as principais fontes comerciais são o ácido bórico, o octaborato de sódio, o boro monoetalulamina e o pentaborato de sódio, que é uma suspensão. Todas as fontes efetivas para aplicar via herbicida ou via foliar. Mas por que a gente quer aplicar essas fontes via herbicida ou via foliar? Principalmente, desculpe, via herbicida. Porque a aplicação via herbicida promove o maior alongamento celular das sementes recém-germinadas com boro. Aqui foi tentado corrigir 12 horas após a semeadura, aplicar boro. Melhorou o alongamento celular. Mas quando não usou boro, não teve alongamento celular, teve pouco alongamento celular e teve morte de plântulas. Então, esse uso do boro ficou tradicional no uso de herbicida. E nós defendemos muito as fontes de boros, o octaborato, o boro-meia e o pentaborato suspensão para usar via herbicida. Aqui é uma comparação curta e grossa do octaborato com o pentaborato. Vocês notam que o octaborato é o dobro de solubilidade, tem mais boro, e eu consigo colocar 140 vezes mais B em quantidade no mesmo volume de calda. Enquanto que o ácido bórico tem problema de lixiviação, de toxidez, de insolubilidade, eu consigo com isso superar os inconvenientes com o uso de octaborato, o boro-meia, o pentaborato de sódio. Bem, então aqui está uma sequência, se fosse o caso, de como colocar o ácido bórico, que nós não recomendamos, como dissemos, o do octaborato, o do boro-meia, do boro-pentaborato, que já são fluidos, mas obrigatoriamente esses produtos alternativos, que são novidades no mercado, tem que seguir uma ordem. Primeiro aplicar água, abaixar o pH com adjuvante, aplicar o herbicida e depois pôr a fonte de boro no tanque, para eliminar o problema de efeito pós-emergente. E aqui estão bem colocadas as doses dos produtos em quilos por hectare, ou litro por hectare, em correspondência em boro, para vocês terem mais segurança de quanto colocar do produto e do boro via herbicida. E terminando, nós temos também o zinco, que é fundamental na cultura do milho, você vê as deficiências de zinco, e em função dos teores de zinco e cobre, e até de manganês via solo, que quando tiver abaixo desses valores, o zinco, de acordo com essas citações, o cobre, o manganês, vão deixar para fazer foliar, desculpe. A recomendação nossa, curta e grossa, de zinco é 2 a 4 quilos por hectare, quando o zinco for menor que esses valores, o de cobre 1,5 a 2 quando for abaixo desse valor, aplicado via solo junto com a adubação de MAP no plantio. E adubação foliar do milho. Adubação foliar, nós colocamos aqui 3 a 4 épocas. No milho é sagrado que você faça uma defesa com micronutrientes metálicos que estão contemplados aqui, que é o manganês, zinco e cobre. Uma dose pequena de molibdênio para potencializar a adubação nitrogenada. E uma inovação que, graças a gente, tivemos umas experiências fora do país, uma adubação com magnésio, uma complementação com fósforo sugerida pelo colega Djalma da Embrapa. Então, essa é a adubação que nós sugerimos para milho, em 3 a 4 aplicações, e lembrando que se é magnésio na forma de sulfato, eu também posso usar na forma de cloreto em dose menor. Bem, e lembrar, por que o magnésio? O magnésio é um protetor solar. Em clima tropical, há muito excesso de oxigênio. Onde tem oxigênio, forma água oxigenada. O magnésio destrói a membrana, alterna o DNA, não deixa formar clorofila e oxida proteínas que têm enxofre. Então, hoje, a deficiência de magnésio não enche a ponta, porque o magnésio é transportador de açúcar. Sem magnésio e com magnésio. O magnésio ele é fundamental para a formação de raiz. Aplicou magnésio foliar, aumentou o sistema radicular do trigo. Bem, nesse aspecto, então, nesses aspectos, o magnésio passou a fazer parte da história do milho. Quando trabalho nosso sem magnésio e com magnésio, não estou vendo só a cor verde, eu estou vendo que onde não tem magnésio, o milho fica mais sujeito, aberto à luz. Onde tem magnésio, o milho fecha mais. E também, no caso aqui, nós verificamos que a dose de magnésio que proporcionou 1 tonelada a mais de milho por hectare foi em torno de 1.000 gramas de magnésio, que aumentou a produtividade em 14%, ou praticamente 14 sacas, com esse produto sulfato de magnésio.
E terminando, o milho também responde à aplicação de zinco via semente, 80 gramas de zinco na forma de óxido, uma produção que era de 4,7 foi para 7,7, é um aumento espetacular da colocação de milho via semente. Esses são os trabalhos nossos mostrando a produtividade de milho alta com esse manejo, e lembrar que essa palestra vai ter valor se vocês, antes de preocupar com a planta, preocupar com cidadania, com espiritualidade, isso é, vocês terem construir para vocês a lei do mínimo para a vida. Então, todo esse material, vocês podem ficar, tá disponível para vocês através da Pioneer, e qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para nós, ou para o colega Eduardo, principalmente para o Eduardo, que trabalha na Vitagro, e através também de telefone. Então, eu agradeço essa oportunidade da Pioneer, a qualidade dos slides elaborados por ele e também pelo nosso colega Eduardo, para que esse evento fosse possível. Obrigado.